23 de agosto de 1944. O sol de verão castigava o sol francês a apenas 20 milhas de distância da mística e aguardada Paris. Naquele exato momento, os imponentes tanques do general Patton tinham acabado de estraçalhar as últimas defesas alemãs como se fossem feitas de papel, deixando o caminho para a capital francesa completamente livre. Não havia mais soldados inimigos bloqueando a passagem, nem uma única resistência organizada, apenas 32 quilômetros de uma paisagem rural francesa silenciosa e expectante. Patton, conhecido pela sua audácia e velocidade, poderia muito bem estar a tomar um café no Champs-Élysées ao nascer do sol se assim o desejasse. Contudo, precisamente naquele instante crucial, o general francês Philippe Leclerc entrou com determinação na sua tenda de comando, carregando consigo o peso da história e ordens que vinham diretamente de Charles de Gaulle. O recado era curto, grosso e impossível de ignorar: a segunda divisão blindada francesa seria a responsável exclusiva por libertar Paris. Patton deveria simplesmente ficar onde estava e esperar. O general americano, com os seus olhos de falcão, encarou com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Esperar pelo quê, exatamente? Foi a pergunta que ecoou no ar abafado da tenda. A resposta de Leclerc veio sem hesitação: esperar pela nossa chegada. Patton, fazendo cálculos mentais rápidos, perguntou a que distância eles estavam. 50 milhas, respondeu o francês. No mínimo, seriam necessários mais 2 dias de marcha, concluiu Patton com um suspiro de desdém. E foi precisamente nesse intervalo de 48 horas que o destino da cidade-luz ficou por um fio, pendurado na loucura de um ditador e no orgulho de uma nação. Enquanto os aliados discutiam protocolos, grupos de sabotagem nazistas trabalhavam febrilmente para transformar a Torre Eiffel num esqueleto de ferro retorcido, instalando quilómetros de cabos e toneladas de explosivos. Engenheiros alemães, cumprindo ordens desesperadas, colocavam cargas de demolição em cada ponte histórica que cruzava o rio Sena. A ordem de Berlim era clara e cruel: se Paris caísse, deveria queimar até às cinzas. 2 milhões de civis estavam no corredor da morte e a cidade mais bela do mundo tinha apenas 48 horas antes da aniquilação total. Tudo isso porque um general francês exigia que um americano esperasse por uma questão de honra nacional. A decisão de Patton naquele momento definiria se Paris permaneceria um monumento à civilização ou se tornaria um cemitério de escombro. Esta é a crónica do que aconteceu quando as palavras foram ditas e as armas silenciadas por um breve momento. Antes de mergulharmos nos detalhes deste jogo de xadrez humano, aproveitem para se inscrever no canal. Aqui, trazemos à tona as narrativas da Segunda Guerra Mundial que realmente moldaram o nosso mundo, mas que muitas vezes ficaram esquecidas nas notas de rodapé dos manuais escolares tradicionais. Para compreender a magnitude daquele agosto de 1944, é preciso sentir o que Paris representava. Após 4 anos de uma ocupação sufocante, a cidade estava exausta. O som das botas alemãs marchando pelos Champs-Élysées tinha-se tornado um ruído de fundo odiado, e as suásticas que flutuavam no topo da Torre Eiffel eram um insulto constante à alma francesa. O governo tinha colapsado, a dignidade tinha sido pisoteada e milhões viviam sob o punho de ferro nazi. A libertação não era apenas um objetivo militar, era uma necessidade espiritual. No entanto, havia entraves gigantescos. O primeiro era de ordem logística e estratégica. Paris era um monstro urbano de 2 milhões de bocas famintas, sem um governo funcional e com recursos escassos. Eisenhower, o comandante supremo, inicialmente queria evitar a cidade a todo o custo. O seu plano era cercá-la, deixá-la murchar e ocupá-la apenas quando a Alemanha estivesse definitivamente de joelhos, evitando assim o pesadelo de alimentar e administrar uma metrópole no meio de uma ofensiva. Mas Charles de Gaulle, o líder da França livre no exílio londrino, tinha outra visão. Ele era o homem que disse não à rendição em 1940, quando o resto do mundo já tinha dado a França como morta. Ele passou 4 anos a construir um exército do nada, treinando homens com o fogo da vingança nos olhos, preparando-se para este exato segundo. De Gaulle tinha uma exigência que não admitia discussão: soldados franceses libertariam Paris, nem americanos, nem britânicos. Não era uma questão de tática militar, mas sim de restaurar a honra de um povo que tinha sido motivo de chacota na Europa desde a queda relâmpago de 1940. Ele precisava provar que a França ainda pulsava, que os seus filhos sabiam lutar e que eram capazes de resgatar a sua própria capital. Foi com essa missão sagrada que ele enviou Philippe Leclerc e a sua segunda divisão blindada. Contudo, Patton era um homem de ação, não de política. No dia 21 de agosto, o seu terceiro exército tinha despedaçado as linhas alemãs perto de Chartres, e ele viu a oportunidade de ouro. Paris estava ali, vulnerável, com os alemães em retirada caótica. Ele poderia ter tomado a cidade num único dia, tornando-se o herói máximo da campanha. Os seus batedores confirmaram que a presença inimiga era mínima e que as fortificações eram inexistentes. O general americano ligou para o quartel-general de Eisenhower pedindo luz verde para avançar, mas a resposta foi um balde de água fria: fique onde está, os franceses tratam de Paris. Patton ficou furioso.
Como era possível deixar a força mais rápida da Europa parada enquanto os franceses avançavam a passo de caracol? Foi nesse clima de tensão que Leclerc chegou à tenda de Patton no dia 23 de agosto, impecavelmente vestido, contrastando com a poeira e o suor do campo de batalha. O diálogo que se seguiu foi um duelo de vontades. Leclerc, com um inglês polido mas firme, explicou que a entrada em Paris era uma prerrogativa francesa. Patton, apontando para o mapa, retorquiu que estava a apenas 20 milhas e que o tempo era o inimigo, pois Hitler tinha ordenado a destruição total da cidade. Leclerc insistiu que de Gaulle estava ciente dos riscos, mas que a política nacional prevalecia. Patton, que detestava a burocracia tanto quanto os nazis, perguntou então onde estavam as tropas francesas. 50 milhas ao sul, respondeu Leclerc. Pelas contas de Patton, isso significava 2 ou 3 dias de atraso, tempo suficiente para que as pontes sobre o Sena voassem pelos ares. O clima pesou. Não era apenas uma discussão sobre logística, era um teste de caráter. Leclerc apelou à sensibilidade histórica. Se os americanos libertassem Paris, a mensagem seria a de que a França era incapaz de se defender. Patton, apesar de toda a sua arrogância, compreendia o xadrez político. Ele sabia que se ignorasse as ordens e tomasse a cidade, poderia salvar pedras e vidas, mas destruiria a aliança e humilharia um aliado que precisava desesperadamente de se sentir soberano novamente. Após um silêncio prolongado que pareceu durar uma eternidade, Patton tomou uma decisão inesperada. Ele deu um ultimato de 48 horas. Se Leclerc não estivesse dentro de Paris nesse prazo, ele avançaria independentemente das consequências diplomáticas. Além disso, impôs a presença de oficiais de ligação americanos com rádios diretos para o seu comando. Se uma única ponte fosse destruída, os tanques de Patton moveriam-se como um trovão. O aperto de mão entre os dois foi frio, profissional e carregado de um respeito mútuo mas distante. O que se seguiu foi uma corrida frenética contra o cronómetro. A divisão de Leclerc avançou com uma determinação feroz, mas o caminho não era fácil. Além dos problemas mecânicos e da escassez de combustível, os soldados eram constantemente atrasados por multidões de civis em festa que inundavam as estradas com vinho, flores e lágrimas de gratidão. Enquanto isso, dentro de Paris, a panela de pressão explodia. A resistência francesa, armada com pouco mais do que coragem e espingardas velhas, iniciou um levantamento urbano, tomando delegacias e edifícios públicos. Mas eles estavam em desvantagem contra as tropas alemãs treinadas que ainda permaneciam na cidade. O comandante alemão em Paris, o general Dietrich von Scholtisse, tinha o destino da metrópole nas suas mãos. Hitler enviava telegramas frenéticos exigindo saber se Paris já estava a arder. Von Scholtisse, um soldado de carreira que já tinha cumprido ordens brutais antes, viu-se perante um dilema moral sem precedentes. Destruir Paris não tinha valor estratégico, era apenas um ato de vandalismo bárbaro. Ele começou a ganhar tempo, mentindo para Berlim, dizendo que as demolições estavam em curso quando, na verdade, ele hesitava em apertar o botão. No dia 24 de agosto, a tensão atingiu o auge. Os oficiais de Patton reportaram que os alemães estavam a colocar explosivos na Ponte Neuve, a ponte mais antiga da cidade, com 1600 anos de história. Patton implorou novamente a Eisenhower por autorização para intervir, argumentando que a Catedral de Notre-Dame estava prestes a ser pulverizada. Eisenhower, contudo, manteve-se irredutível. Era uma necessidade política francesa e Patton deveria manter a posição. Patton, num ato de rebeldia controlada, ordenou que os seus tanques estivessem prontos para arrancar ao primeiro sinal de fumo. Finalmente, na madrugada de 25 de agosto, os homens de Leclerc entraram nos subúrbios ocidentais de Paris. O cenário era indescritível. Tanques de fabrico americano, mas tripulados por franceses, rolavam por avenidas que não viam a liberdade há 1460 dias. A cidade explodiu numa alegria coletiva que beirava a loucura. A Marselhesa era cantada em cada esquina, abafando o som dos tiros que ainda ecoavam. Von Scholtisse, ignorando definitivamente as ordens suicidas do seu Führer, assinou a capitulação. Paris estava intacta. As pontes continuavam de pé, a Torre Eiffel permanecia soberana e a Notre-Dame não tinha um arranhão. Quando a notícia chegou ao quartel-general de Patton, através de um rádio que dizia apenas que a cidade estava livre e nua de danos, os seus oficiais esperavam uma explosão de raiva por ele ter perdido a glória. Em vez disso, Patton sorriu. Ele compreendeu que, às vezes, a vitória mais importante não é aquela que aparece no teu registro pessoal, mas aquela que devolve a alma a um aliado. Ele sabia que os franceses precisavam daquele momento para poderem olhar o futuro de frente. De Gaulle marchou pelos Champs-Élysées no dia seguinte, rodeado por 2 milhões de pessoas, num dos momentos mais icónicos do século XX. Patton permaneceu na periferia, a 20 milhas de distância, onde tinha estado 4 dias antes. Mas ele estava satisfeito. Anos mais tarde, quando questionado se arrependia de não ter sido o primeiro a entrar, Patton respondeu de forma simples e profunda que certas vitórias valem muito mais do que medalhas de metal.
A libertação de Paris tornou-se o maior símbolo da cooperação entre aliados e da compreensão de que a guerra é feita de pessoas e de orgulho, não apenas de mapas e estatísticas. Patton provou que era um líder capaz de ver além do campo de batalha imediato, permitindo que a honra de uma nação fosse restaurada mesmo correndo o risco de perder o seu próprio lugar no pódio da história. Ele entendeu que, para a França renascer, ela precisava de se salvar a si própria, mesmo que com um pequeno empurrão silencioso dos amigos. Se estivessem no lugar dele, teriam tido a paciência de esperar ou teriam corrido para os livros de história? Digam-nos o que pensam nos comentários e não se esqueçam de subscrever para mais relatos épicos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. A história está cheia de heróis silenciosos e de decisões que mudaram tudo, e nós estamos aqui para garantir que nenhuma delas seja esquecida. No tempo. Cada detalhe daquela jornada de 1944 serve para nos lembrar que, por vezes, o maior ato de coragem é saber quando não agir, permitindo que a justiça histórica siga o seu curso natural através das mãos daqueles que mais sofreram. Paris sobreviveu não apenas pela força das armas, mas pela complexa teia de diplomacia, honra e, acima de tudo, pela humanidade que sobreviveu mesmo no meio do caos mais absoluto da guerra total. O general americano e o general francês, apesar das suas diferenças gritantes de estilo e temperamento, conseguiram entregar ao mundo um milagre que parecia impossível, uma capital libertada sem ser destruída, uma nação reerguida sem ser humilhada e um legado de cooperação que definiria a ordem mundial nas décadas seguintes. E assim, enquanto as luzes de Paris se acendiam novamente, as sombras da ocupação dissipavam-se, deixando para trás lições de liderança que ainda hoje são estudadas por aqueles que aspiram a entender o verdadeiro significado do poder e da responsabilidade histórica em tempos de crise extrema. Que este relato sirva de inspiração para todos nós, lembrando que a glória partilhada é, muitas vezes, a única forma de alcançar uma paz duradoura e verdadeira entre os povos da Terra. A história de agosto de 1944 continuará a ser contada como um momento em que o mundo escolheu a preservação da beleza e da cultura sobre a destruição gratuita e o ego individual, provando que mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, há sempre espaço para a grandeza de espírito e para o respeito pelas raízes de uma civilização milenar que se recusou a morrer sob as botas da opressão. E com essa imagem de Paris livre e gloriosa, encerramos mais um capítulo das nossas crónicas de guerra, esperando que tenham apreciado esta viagem no tempo através das decisões que definiram o nosso passado e continuam a influenciar o nosso presente de formas que muitas vezes nem sequer conseguimos imaginar plenamente. Até à próxima história, onde continuaremos a explorar os segredos e as verdades escondidas nos grandes conflitos que definiram a trajetória da nossa espécie neste planeta tão complexo e fascinante. O exemplo de Patton e Leclerc em Paris é um testemunho eterno de que a diplomacia e a estratégia militar podem, e devem, caminhar de mãos dadas para o bem comum. Cada passo dado naquelas estradas francesas, cada hesitação e cada avanço planeado, contribuiu para o mosaico de liberdade que hoje damos como garantido, mas que custou suor, lágrimas e uma dose imensa de sabedoria política num mundo que parecia ter perdido todo o sentido de direção e moralidade no auge do conflito global mais devastador de sempre. 1944 será para sempre o ano em que Paris voltou a respirar, e a decisão de esperar 20 milhas antes do objetivo final será sempre lembrada como um dos gestos mais nobres e calculados de toda a Segunda Guerra Mundial, demonstrando que a verdadeira força reside na capacidade de reconhecer a importância do outro na construção de um destino partilhado e num futuro onde a dignidade humana seja o valor supremo acima de todas as conquistas territoriais ou triunfos militares passageiros. Assim se escreve a história, com sangue, mas também com muita alma e inteligência emocional por parte daqueles que detêm o poder de mudar o curso dos acontecimentos para melhor ou para pior. No final, a luz de Paris brilhou mais forte graças a homens que souberam ouvir o apelo da história acima do ruído dos canhões e do clamor do próprio ego em busca de reconhecimento imediato.